selos, trombetas, taças, cavalos e cavaleiros. O que significa cada um destes elementos descritos do capítulo 5 ao 16 do livro de Apocalipse? Bem, é sobre isso que nós vamos nos debruçar a partir de agora aqui no Teolosofando. Graça e paz, povo de Deus! Como eu esperei por este encontro com vocês! Estamos estudando a doutrina da teologia sistemática conhecida como escatologia bíblica. E dentro desse arcabouço teológico, nos deparamos com o tema A Grande Tribulação. Já tivemos um primeiro contato sobre este assunto na aula anterior, e já está disponível para vocês aí na nossa playlist. A partir de hoje, vamos nos debruçar, vamos estudar alguns eventos que acontecerão nesse período. Por ora, os 7 selos. No próximo encontro, nós estudaremos as 7 trombetas e, posteriormente, as 7 taças da ira de Deus. E para que o nosso encontro, a nossa aula, seja mais didático possível, eu quero lhe convidar a observar os nossos objetivos. Esses objetivos são os nossos norteadores, o caminho que nós vamos trilhar para este encontro. E o primeiro objetivo é entender o propósito dos eventos da grande tribulação. Segundo, compreender o que serão esses eventos e como eles se desenvolverão ao longo da grande tribulação e, por fim, apresentar os referenciais bíblicos e teóricos sobre esse tema. E como nós podemos compreender esses eventos da grande tribulação, eventos estes que eu já mencionei a você, que nós encontraremos a partir do capítulo 5 do livro de Apocalipse, quando João tem uma visão da grande tribulação, ele fala sobre selos, trombetas, ele fala sobre as 7 taças da ira de Deus. E como nós podemos compreender estes eventos? Dwight Pentecostes, estudando sobre este assunto, ele nos diz: no intervalo entre o arrebatamento e o segundo advento, as séries sétuplas de juízo sobre os selos, as trombetas e as taças se desenrolam. Estes castigos divinos aumentam em severidade à medida que passam de uma série para outra. Os juízos não são simultâneos, mas sim sucessivos. As trombetas sucedem os selos e as taças seguem as trombetas. Portanto, nós estamos falando de eventos paralelos que acontecerão após o arrebatamento da igreja durante um período chamado de Grande Tribulação, que durará 7 anos. João fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Mas para compreendermos melhor sobre este assunto, eu quero lhe convidar a observarmos, a partir de agora, alguns textos que serão mencionados a você. Anote essas referências, como também acompanhe conosco nas transições, nos slides que aparecerão aí na tela. A partir do capítulo 5 do livro de Apocalipse, nós temos no capítulo 1 ao capítulo de número 3, o próprio Jesus Cristo se voltando às 7 igrejas da Ásia. Posteriormente, no capítulo de número 4, João tem uma visão do trono de Deus,
João tem uma visão da majestade de Deus, os 24 anciões, os 4 animais que clamam, que proclamam o nome de Deus e o adoram. No capítulo 5, agora a visão de João é com relação aos eventos que acontecerão aqui na terra durante este período de grande tribulação. No versículo 1, ele vai nos dizer: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E no versículo 4, ele testifica: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir, nem ler, nem olhar para ele, para este livro selado com 7 selos. É neste momento que Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, se apresenta, toma este livro e inicia o período em que o juízo de Deus se aplicará sobre a terra. Portanto, o que nós veremos a partir de agora, como eu já mencionei e adiantando a vocês, são os juízos de Deus sobre a terra. Estes juízos são representados por 7 selos, 7 trombetas, como também as 7 taças da ira de Deus e os próprios personagens que são mencionados durante o período da grande tribulação. Mas afinal, o que são estes 7 selos mencionados por João na sua visão? No contexto romano, os selos em que João recebe, obviamente, esta revelação do livro de Apocalipse, esses selos representavam legitimidade, como também propriedade e autoridade. Sobre este assunto, Dwight Pentecostes, mais uma vez, ele acrescenta, ele agrega conosco, contribuindo, dizendo: estes selos são o início do juízo de Deus sobre a terra. Eles são desdobramentos sucessivos do plano do juízo, apesar de poderem continuar por todo um período desdobrados. Portanto, nós temos aqui, a partir de agora, o juízo de Deus sendo aplicado sobre o mundo. Norman Geisler, na sua teologia sistemática, ele menciona o pergaminho selado do Apocalipse, capítulo 5, é o certificado de compra da herança que a humanidade perdeu e que consistia na posse da terra. Rompendo os 7 selos, Cristo irá incitar um tremendo bombardeiro de ira divina ou juízo contra o domínio de Satanás e suas forças pelos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Nós temos então, mais uma vez, reforçando a ideia do juízo de Deus sobre a terra. Os cavalos, que nós vamos observar esta figura nos 7 selos, representam o julgamento de Deus sobre o pecado da humanidade e a sua rebeldia. Deus dirige a história, e eu creio assim, tanto que quem aplica o juízo, quem inicia o juízo é o próprio Cristo, autorizando a chegada desses cavalos e cavaleiros e os eventos que os sucedem. Inclusive, ele usa esta imagem em que os selos são rompidos. Os 4
cavalos são antecipação do julgamento final que está por vir. E o primeiro cavalo que você vai observar, o cavalo e o cavaleiro, encontra-se no versículo 2 do capítulo 6, que é o próprio anticristo. Acompanhe a leitura juntamente comigo. E olhei, eis o cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Observe, é importante nós compreendermos isso. Este cavalo, este cavaleiro, que é mencionado no versículo 2, não é Jesus Cristo. Ele é o anticristo. Como eu sei disso? Porque a partir de então, as imagens que sucedem à chegada deste cavalo, à chegada deste cavaleiro, são imagens negativas. Guerras, fomes, pestes, terremotos acontecendo, abalos acontecendo em todo o mundo. Portanto, nós temos aqui a figura do anticristo se revelando. Em paralelo com Mateus capítulo 6, versículo 2, nós temos Mateus capítulo 25, versículo 15, quando o próprio Cristo, no seu sermão escatológico, diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. E a partir do versículo 16, ele aponta tudo que o anticristo irá promover sobre a terra. Portanto, nós temos aqui a imagem do anticristo, cavalo branco, apresentando então uma falsa paz. O primeiro selo libera o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que nós chamamos então de anticristo. Observamos que o cavalo é símbolo de conquista e representa então a conquista do anticristo. E a cor branca é símbolo da paz ou de uma falsa paz promovida por ele. O arco, esta ferramenta de guerra usada pelo anticristo, é o domínio que ele apresenta através da diplomacia e da guerra fria. E a coroa simboliza este triunfo momentâneo do anticristo. Momentâneo, porque nós vamos ver no decorrer do livro de Apocalipse que o próprio Cristo o vencerá com o sopro de sua boca. Nós temos também, uma vez que nós entendemos que o primeiro selo aponta para a chegada desta figura emblemática que é o anticristo, o cavalo vermelho, no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 6 de Apocalipse, que representa a guerra. Diz o texto: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A espada é símbolo da guerra. Portanto, após a chegada do anticristo e a sua revelação como tal, nós temos as guerras acontecendo em todo o mundo. E em paralelo com Mateus 24, versículo 6 e versículo 7, nós compreendemos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é um fim. Portanto, nós estamos diante das primeiras dores, das dores de parto. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes
e pestes, terremotos em vários lugares. A função deste cavaleiro, montado sobre o cavalo vermelho, é tirar a paz da terra. Vermelho é cor de sangue e geralmente representa a guerra. O primeiro selo, a chegada e a revelação do anticristo. O segundo selo, a guerra. E como consequência da guerra, nós temos o terceiro selo, que é o cavalo preto, que representa a fome. Versículo 5 e versículo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Neste selo, o castigo recai sobre a terra, ocasionando a falta de alimento. Devemos, então, levar em consideração que, como consequência do selo anterior, pois a guerra traz, consequentemente, a fome e a morte, se revela, então, o terceiro selo, o terceiro cavaleiro com o seu cavalo, que é a fome. O cavalo negro é símbolo da morte e a balança de 2 pratos subentende o racionamento de alimentos. Racionamento este que nós vemos na imagem que é apresentada no versículo 5 e versículo 6 que nós acabamos de ler do livro de Apocalipse, que durante este período será possível comprar 1 quilo de alimento com 1 dia de trabalho de um trabalhador braçal. Quando ele diz uma medida de trigo por 1 dinheiro. A imagem é semelhante ao que acontece lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 24 a seguir, quando o rei da Síria, Ben-Hadad, cercou Samaria. Naquela época, uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. Se naquela época ainda era capaz, ainda era possível comprar uma cabeça de jumento por algumas peças de pratas, no período da grande tribulação, mesmo aqueles que tiverem dinheiro, porque o problema ali não é o dinheiro, mas é o racionamento de alimento. Mesmo que tenha dinheiro, vai faltar alimento como consequência da guerra. A guerra traz morte, a guerra produz falta de alimento. O quarto selo, o cavalo amarelo, representa a morte. Versículo 6 e versículo 8. Acompanhe a leitura. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. A melhor tradução para cavalo amarelo aqui é uma cor esverdeada, aquela cor pálida da morte. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com feras. Da terra é a morte reivindicando o corpo, e o inferno reivindicando a alma. O cavalo amarelo, esse tom esverdeado, representa a morte por meio da fome, da pestes e das feras. Este amarelo pálido simboliza, então,
a palidez característica da morte. Apropriadamente, o cavaleiro que estava montado nele tinha o sinistro nome Morte. A morte em grande escala é a consequência inevitável da guerra e da fome generalizada. Nesta cena macabra e assustadora, João viu o Hades, o inferno, seguindo com a morte. Hades representa a sepultura, torna-se, por assim dizer, o coveiro enterrando os restos mortais de vítimas da morte. A morte e o inferno e o Hades estão emparelhados. A morte, no texto que nós acabamos de ler, usa 4 ferramentas. A primeira ferramenta é a espada, contendas, dissensões, intrigas, assassinato, violência, guerra. A segunda ferramenta da morte é a fome, o racionamento de alimentos que ocorrem consequência da guerra. E atualmente, eu quero trazer aqui algumas estatísticas para que você possa compreender o dano causado por este selo que se revelará após a grande tribulação ou após o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação. Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome em 2023, equivalente a 1 em cada 11 pessoas no mundo. Neste mesmo ano, em 2023, cerca de 2,33 bilhões de indivíduos do mundo enfrentaram a insegurança alimentar ou moderada ou grave. Segundo os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, em 2023, 1 em cada 11 pessoas no mundo sofreram com consequência direta de todas as situações que acontecem no mundo a fome. Imagine como será durante a grande tribulação. Nós temos também como terceira ferramenta, apresentado no texto da morte, é a peste. Doenças infectagiosas, pandemias, doenças já conhecidas e outras que surgirão. E a Organização Mundial da Saúde também nos apresenta que entre 2020 e 2021, no período de maior crise da Covid-19, 15 milhões de pessoas morreram no mundo decorrentes desta epidemia. No Brasil, durante esse mesmo período, foram confirmados 715 mil mortes. No século XIV, a peste bubônica dizimou entre 25 e 75 milhões de pessoas na Europa. Isso equivale a 1/3 da população da época. Se usarmos a mesma proporção para este período da grande tribulação, se tivermos 8 bilhões de pessoas no mundo, 9 bilhões de pessoas no mundo, significa que 3 bilhões de pessoas serão mortas durante este período como consequência destes selos que serão abertos. Os animais, as feras, também clamarão. É a natureza reivindicando o descaso humano, que é uma das ferramentas usadas, então, para este tempo. O quinto selo, nós temos o clamor dos mártires. É o clamor por justiça. Versículo 9 e versículo 10 do livro de Apocalipse. E havendo
aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Portanto, o quinto selo é um clamor dos mártires por justiça. Acompanhe o que diz Walter Brunelli sobre o assunto. O quinto selo expõe as almas dos que foram mortos pelo testemunho do amor à palavra de Deus, as quais reivindicam a vingança do seu sangue, enquanto aguardam a chegada de outros que serão também mortos e se encontrarão com eles. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, o próprio Deus diz: minha é a vingança. O quinto selo é um clamor por justiça. É o sangue dos mártires, o sangue derramado dos inocentes por amor à palavra de Deus, por amor ao testemunho do Evangelho, clamando a vingança do Eterno sobre o mundo. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, nós temos: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, aquele dia é o dia do Senhor. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palhas. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Os mártires, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Evangelho, clamarão por justiça durante este período da grande tribulação. Nós temos então o primeiro cavaleiro, que é esta imagem, esta figura emblemática do anticristo. O segundo cavaleiro, nós temos as guerras que acontecerão no mundo, o cavalo vermelho. O terceiro cavaleiro, nós temos o cavalo preto, que é a fome como consequência das guerras, e ainda como consequência das guerras, a morte, o cavalo amarelo com a sua espada, o clamor dos mártires como quinto selo, e o sexto selo são abalos em proporções cósmicas. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Como sexto selo, nós temos abalos acontecendo em todo o mundo em proporções cósmicas. Terremotos, o sol se escurecendo, a lua tornando-se vermelha como cor de sangue, as estrelas, os elementos cósmicos caindo sobre a terra. E em paralelo com o texto de Apocalipse, nós temos o próprio Jesus Cristo mencionando isso em Mateus 24, 29, quando ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Este selo mostra
em linguagem descritiva e poética, uma catástrofe cósmica. Walter Brunelli nos assevera: revela os abalos sísmicos, terremotos, conforme profetizado por Joel, capítulo 2, 31. Nesse juízo, a terra treme, a luz do sol escurece, estrelas caem do céu e os montes são removidos. Eu trouxe algumas estatísticas, alguns dados para você entender como a Terra está se preparando para este tão terrível período da história da humanidade. Do ano 1000 ao ano 1800, foram registrados 21 grandes terremotos. De 1800 a 1900, um século, 18 terremotos. Portanto, nos primeiros 800 anos em que começaram a registrar, então, estes abalos, 21. Em 100 anos, de 1800 a 1900, 18 grandes terremotos. De 1900 a 1950, 33 grandes terremotos. De 1950 a 1991, portanto, 41 anos, 93 grandes terremotos. E de lá para cá, do ano 1991, nós temos abalos acontecendo em todo o mundo e cada vez de maior magnitude e levando consigo um maior número de vítimas. A prova disso é que em 2004, aquele maremoto que aconteceu na Ásia, 250 mil pessoas foram mortas como consequência daquela catástrofe. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Isaías 13, 9, 10, Mateus 24, 29, nós já mencionamos, Marcos 13, do 24 ao 25, Lucas 21, 25, são referências que nos auxiliam a compreender este tempo sobre a história da humanidade. E por fim, nós temos o sétimo selo, que é a abertura para os próximos eventos, que são as 7 trombetas, os juízos de Deus, a disciplina de Deus sobre os ímpios, que inicia no capítulo 8 do livro de Apocalipse e vai até o capítulo 11, versículo 19, que é um assunto para a próxima aula, para o nosso próximo encontro. O grande dia da ira de Deus. Os selos são apenas o início de tudo aquilo que o nosso Deus destinou para os ímpios, para a humanidade que não reconhece o seu senhorio. Como eu mencionei na aula anterior, nossa proposta aqui não é gerar medo, mas trazer um alerta e, ao mesmo tempo, gerar em seu coração temor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo com relação aos últimos momentos da história da humanidade. Oxalá que nós nos encontremos preservados para este dia, guardados em Cristo para este tão terrível dia que é o dia do Senhor,
a grande tribulação. Nós estudamos hoje os selos que serão abertos e, mais uma vez, eu reitero, reforço, lembro a vocês que estes selos são símbolos de autoridade e de propriedade. Portanto, aquele que abrirá, que é o próprio Cristo, tem autoridade para julgar a humanidade, tanto que ele mesmo menciona: foi-me dado autoridade, foi-me dado poder nos céus e na terra. Ele há de julgar a humanidade ímpia. E eu quero orar com você neste momento e já convidá-lo a continuar conosco neste estudo sobre escatologia bíblica, e na próxima aula nós veremos as 7 trombetas que soarão sobre a terra. Nós falamos muito de trombetas na Bíblia e nós veremos as 7 trombetas que soará sobre a terra e, por fim, as 7 taças da ira de Deus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e bendizemos ao Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor preserve o nosso coração, Pai, desse tão terrível dia. Que o Senhor guarde a nossa alma em Cristo Jesus, porque o tempo que virá sobre a humanidade será um tempo de aflição, de dor, de lamento, Pai, onde os selos serão abertos e o juízo do Senhor será aplicado. Mas o Senhor nos prometeu que o Senhor nos livrará da ira futura e nós aguardamos essa tão bendita promessa com os corações esperançosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos para que o Senhor visite este nosso irmão, nossa irmã, que tem nos acompanhado aqui no Teolosofando. Que a graça do Senhor, a bondade do Senhor os alcance e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Eu lhe aguardo quinta-feira que vem para nós darmos sequência nestes nossos estudos. As 7 trombetas da ira de Deus. Um grande abraço e até lá.